Olá, meus amigos, seguidores, tudo bem? Aqui quem vos fala é Felipe Barros, Pai Felipe. E hoje eu vou falar um pouco sobre a Umbanda, uma religião que eu frequento, pratico e estudo desde 2015, quando me iniciei no culto. Então, falando um pouco sobre a história tradicional que contam sobre a fundação da Umbanda. A história oficial que temos é que foi fundada pelo médium Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1915. Conta-se a história que ele iniciou a sessão no Centro Espírita, então ali, logo na mesa branca que estava sendo aberta, colocou um ramalhete de flores ali no centro da mesa, e ele percebeu já que tinha uma movimentação diferente, antes de iniciar os trabalhos. Ocorre ali então que manifesta nele uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas. E a história que é contada é que o Caboclo das Sete Encruzilhadas vem ali dizendo que está sendo fundada uma nova religião. Ele fala um pouco também sobre o seu ciclo encarnacional, onde ele foi um índio, também foi um padre jesuíta, vindo para o Brasil. Enfim, já saímos um pouco dessa roupagem energética das entidades da Umbanda, utilizando seus ciclos encarnacionais. Porém, analisando muito bem os fatos, já existiam manifestações semelhantes ao culto muito antes dessa data, como por exemplo a macumba carioca, a corimba, isso já mais de 100 anos antes. O feiticeiro Juca Rosa, inclusive onde constam muitas menções dele em registros históricos do Rio de Janeiro, isso no século XIX, 100 anos antes. Então, percebemos que a conta não fecha historicamente. Apesar de ser uma história bonita, muito romântica, um ramalhete de flores, uma entidade que desce no centro espírita, que é frequentado por pessoas da alta sociedade, classe média alta, tanto é que o próprio Zélio era filho de um almirante da marinha. Enfim, algumas pessoas acreditam, outras não, nessa história. Ou, na verdade, é uma história real. A única questão é que, historicamente, existem relatos já de cultos semelhantes à Umbanda muito antes dessa data. Então, ali pode ter sido, sim, uma fundação oficial deste nome Umbanda. Porém, sempre existiram tendas espíritas, onde ocorria uma incorporação de caboclos, de pretos velhos, de entidades que hoje vêm na Umbanda. Então, já vinham muito tempo antes dessa data mencionada por Zélio de Moraes. Falando um pouco também sobre o Espiritismo, O Espiritismo, ele vem ali da doutrina filosófica de Allan Kardec, foi um francês. O europeu tem muito disso, O europeu, ele é um cientista, então eles são cientistas, pesquisam muito sobre esses assuntos que transcendem a nossa realidade da terceira dimensão, aquilo que vemos. Temos ali a Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, cujo lema é There's no religion better than the truth, não há religião superior à verdade. Então, a Sociedade Teosófica é uma vertente europeia também muito forte aqui no Brasil e no mundo inteiro. O Rosacrucianismo, também sobre o Rosa Cruz, dentro da antiga e mística ordem Rosa Cruzes. O Rosacrucianismo ele trabalha também como desenvolvimento das faculdades psíquicas e mediúnicas do ser humano, despertando seu potencial interior. Assim também como a filosofia de Allan Kardec, que fala muito sobre o contato com os espíritos, a mediunidade, psicografia, etc. Tem vários estudos, tem aquela telecomunicação instrumental, então a comunicação de espíritos através de aparelhos eletrônicos. Existe sim esse estudo também nessa vertente espírita, não só nessa vertente espírita, mas também em outras vertentes filosóficas e religiosas. E quando essa doutrina de Allan Kardec chega no Brasil, torna-se um culto muito forte. Então, torna-se uma religião no Brasil. Até que o Brasil é a maior potência espírita do mundo, porque lá fora não é uma religião. Existem também alguns cultos que não possuem não possuem toda aquela estrutura interna
para ser considerado uma religião, né? Por exemplo, a quimbanda é considerado até mesmo pelos próprios quimbandeiros um culto, né? Não uma religião. Por quê? Até mesmo como a umbanda, como era tratada antigamente, era um culto familiar. Então, dentro de casa, era passado de pai para filho. Não tinha essa estrutura religiosa. Eu quero abrir um terreiro, quero ter 50, 60, 100 médios, 100 filhos de santo. Não. Era um culto fechado, familiar, para pessoas próximas. Inclusive, até hoje, eu mesmo já frequentei um terreiro em São Paulo, ali em Itaquaquecetuba, que ele tem essa vertente de um culto tradicional, né? Essa vertente de um culto familiar fechado para cuidar das pessoas da família, pessoas da comunidade. Não um terreiro que tem essa visão de exposição, né, de um templo religioso. É uma casa que tem, né, inclusive, a madrinha, né, a madrinha espiritual para zelar pelos seus filhos. Para uma orientação também de caráter social e espiritual. Então, é sobre isso que eu vim falar um pouco hoje, né, sobre essa história da fundação da Umbanda, este culto que já existia antes, este culto familiar que era passado de pai para filho, de geração para geração, um culto ancestral. Lá no Nordeste temos também a Jurema Sagrada, a Pagelança, né, vários cultos. O Terecô, lá de Maranhão, né, que é bem conhecido pelo mestre Bita do Barão, nosso saudoso mestre. E são movimentos que eles reacendem também o nosso orgulho de ser brasileiro, o orgulho de ser um povo miscigenado, né? Até que hoje em dia nós vemos muitas pessoas que têm aí uma descendência europeia, aqui mesmo que eu estou em Santa Catarina, mas que têm um apreço muito grande por este culto, porque nós somos um povo miscigenado. Então, relembrando de nossa ancestralidade, né, em algum ponto da vida nós somos índios, nós somos ciganos, nós somos caboclos, né, nós somos boiadeiros, nós somos o povo do campo. Então, é um culto que traz um contato muito grande com a nossa ancestralidade, né? Eu também tenho essa visão muito forte de um culto ancestral, né? Reverenciando aqui nossos antepassados. Eu mesmo tenho uma linhagem afro-indígena que vejo muito bem representada aqui na visão, na imagem dos caboclos e pretos velhos. Então, quando estamos louvando nossas entidades, estamos louvando os nossos antepassados, estamos tendo uma conexão espiritual com o nosso eu superior e com os nossos ancestrais. Então, isso acaba agregando muito para a nossa jornada espiritual. Então, vou ficar por aqui. Muito obrigado por todos. Se inscreva no canal, deixe seu like e me siga nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.